igreja, eu vou estar pregando fora, então a gente ia acabar pulando mais um mês, não seria legal, tá bom? Queria distribuir para vocês também aqui agora a ficha de indicação dos ministérios da igreja, tá? A gente já recolheu bastante ficha aí da diretoria estatutária. O pessoal da comissão já está fazendo a sondagem agora das fichas de indicação dos ministérios. Deixa eu dar algumas orientações aqui, porque essas orientações, por mais que você entenda assim, pastor, eu já sei disso, mas quando a ficha volta, como aconteceu nessas primeiras que nós entregamos, a gente percebe que muitas pessoas ainda precisam perceber algumas coisas, tá? Existem critérios para essas indicações, critérios que estão lá no Estatuto da Igreja, né? Então, a pessoa, para ser indicada, ela precisa ser frequentadora de escola bíblica dominical, ela precisa ser implicada com a igreja, precisa ter bom testemunho dentro e fora da igreja e precisa ter a questão da fidelidade à igreja do ponto de vista dos dízimos, né? Essa parte da fidelidade você não sabe, isso aí a gente passa pelo crivo da tesouraria. Ó, o candidato aqui tá no esquema, tá? A partir daí, então, a gente coloca ele aqui, tá bom? Então, antes de você indicar a pessoa, é importante você ter essa percepção. Você vê essa pessoa aqui de manhã na igreja, na escola bíblica dominical, você vê essa pessoa numa reunião de oração, enfim, num culto de quinta-feira, ela está dentro da esfera de atuação da igreja, né? E por aí vai, tá? Tem bom testemunho, bacana, é uma pessoa implicada, eu vou indicar ela aqui, tá? A parte da fidelidade aí a gente tem que ver com a tesouraria, obviamente que você não tem essa informação, tá bom? Davi, pode me ajudar? Aí é só para os membros da igreja, você leva para casa, depois você dobra e pode pôr aqui, não sei se atrapalha essa folha grandona, mas se você não quiser pôr no gasofilaço, você pode entregar ao irmão Zé Antônio, que é da comissão, o irmão Washington, a irmã Lúcia ou o irmão Fausto, tá? Um desses 4 irmãos. Só não entrega para mim que eu vou perder. É individual, tá? Para cada membro. Você é membro batizado. Se faltar, eu tenho mais aqui dentro, tá? Deixa eu já pegando aqui. Enquanto isso, você abre a sua Bíblia, por favor, em Gênesis 19. Obviamente que a gente coloca aí alguns cargos, né? E assim, eles serão preenchidos à medida que a gente tiver liderança para eles, né? Pode se indicar. Você quer síndica? Você pode se indicar de ponta a ponta. Pode, pô, faz isso aí, ué. Toma aí, pode se indicar, ué. Se indica aí. Entendeu? Oi? Pode indicar em qualquer um, entendeu? Vamos abrir a Bíblia em Gênesis 19? Se você tiver dúvida, às vezes é importante você perguntar para a pessoa. A gente tem muita gente nova na igreja, graças a Deus. Então, às vezes, você não sabe se essa pessoa já é membro. Então, você pode perguntar: você já é membro da igreja? Já passou lá e tal? Aí você indica. Oi? Tony? O Tony já é membro, né? Gênesis capítulo 19. Eita, nós. Vem pessoas muito solícitas, assim, o povo diga para todos, né? Mas não é legal que uma pessoa ela ocupe mais de 2 funções, né? Tem gente que ocupa, né? Até mais. A minha esposa, eu acho que está em 4. Tem gente que ocupa, né? E desenrola. Mas 2 dá para trabalhar bem, dá para trabalhar com flexibilidade. E existem algumas funções que elas, né? Por exemplo, vice-presidente da igreja, às vezes não vai nem movimentar. Ele vai só acompanhar a reunião, né? Tem outros que já exigem mais, tem cargos que exigem mais, mas tem cargos que é mais sazonal, mais esporádico, então dá para você pegar ele mais outro e mais outro até, né? Não tem mistério nisso aí, tá bom?
Lembre-se sempre dos cânticos espirituais que você canta: minha vida é do Senhor, eu estou aqui para te adorar, para fazer a tua vontade, para te servir, tudo que eu tenho é do Senhor, não é verdade? A minha vida é tua, eu trabalho para o Senhor. Então é nessa hora que a gente lembra desses cânticos, entendeu? Nessa hora a gente lembra desses cânticos e coloca no papel. Mas não é para você devolver hoje não, tá, irmão? Leva para casa e devolve domingo. Vamos lá, queridos. Gênesis capítulo 12... 19, desculpa. E você pode também, de repente, você viu essa lista e pensou assim: nossa, eu tenho um ministério de Deus no meu coração, mas não está aqui. Você põe no verso. Não tem problema nenhum. Você põe lá. Se for uma coisa plausível, vamos construir esse ministério. Né? Ministérios surgem a partir do momento em que o membro ele entende a sua vocação, o seu dom, tem a necessidade desse ministério na igreja, a gente vai trazer ele à tona. Para a glória de Deus. A gente quer ver o reino crescer. É isso que a gente quer. Vamos lá, Gênesis 19, a partir do verso de número 15. Deixa eu ver aqui. Isso. Ao raiar do dia, os anjos... Só um minutinho, irmãos. Eu acho que não é, é a partir do verso 30, desculpa. A partir do verso 30, porque do 15 a 29 nós trabalhamos na semana passada, não foi isso? Isso. Eu anotei errado aqui no meu esboço. Espero que a mensagem seja de hoje, não seja de semana passada. Que também acontece essas coisas com a gente, né? Você prepara 3 sermões na semana, às vezes você fica embaralhado. Mas vamos lá. Verso 30. Ló partiu de Zoar com suas 2 filhas e passou a viver nas montanhas, porque ele tinha medo de permanecer em Zoar. Ele e suas filhas ficaram morando numa caverna. Um dia, a filha mais velha disse à mais jovem: o nosso pai já é velho, e não há homens nas redondezas que nos possuam, segundo o costume de toda a terra. Vamos dar vinho ao nosso pai, e então nos deitaremos com ele para preservar a sua linhagem. Naquela noite deram vinho ao pai, e a filha mais velha então entrou e se deitou com ele. Ele não percebeu quando ela se deitou e nem quando ela se levantou. No dia seguinte, a filha mais velha disse à mais nova: olha, ontem à noite eu me deitei com o meu pai, vamos dar-lhe vinho também essa noite, e você se deitará com ele, para que preservemos a linhagem do nosso pai. Então, outra vez deram vinho ao pai naquela noite. E a mais nova foi e se deitou com ele. Ele não percebeu nem quando ela deitou, nem quando ela se levantou. Assim, as 2 filhas de Ló engravidaram do próprio pai. A mais velha teve um filho e deu o nome a ele de Moabe, e este é o pai dos moabitas de hoje. A mais nova também teve um filho e deu-lhe o nome de Ben-Ami, este é o pai dos amonitas de hoje. Vamos orar ao nosso Deus. Pai, eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao Senhor, porque nós temos as Sagradas Escrituras, onde nós podemos aprender, onde nós podemos nutrir a nossa vida espiritual. Nós aprendemos com os testemunhos dos nossos antigos irmãos, e com esses testemunhos nós somos orientados a servir ao Senhor da melhor forma possível. E eu peço ao Senhor, ó Deus, que nos dê o privilégio, por misericórdia e graça, de tentar extrair de uma passagem tão difícil, tão estranha, algo que possa servir para a nossa vida hoje. Em nome de Jesus é que oramos, hoje e sempre. Amém. Queridos, hoje nós vamos fechar o capítulo 19, não é? E junto com o fechamento do capítulo 19, nós vamos fechar a história do Ló. Ló não aparece mais, tá? Ele aqui fecha, acaba a história dele, e nós não temos mais na narrativa de Gênesis, e nem nos textos seguintes, menção a ele. Nós não sabemos para onde foi, como foi o final disso aqui tudo, não é? Então nós não temos essas informações. Sempre que eu penso em Ló, a minha mente ela é automaticamente reportada a cena em que ele escolheu morar lá no Vale do Jordão, que depois nós descobrimos que o nome seria Sodoma. Não é? Eu não sei quanto a você, mas sempre que eu penso em Ló, eu penso na cena da escolha. Aquele momento em que ele olhou para as campinas do Jordão e viu tanta beleza naquele lugar,
e resolveu ir para lá. E uma coisa interessante, que o texto bíblico, lá no capítulo 13, no verso 10, que foi justamente onde houve esse momento da escolha, você vai ver que o narrador diz que as campinas do Jordão eram um lugar tão lindo que parecia o jardim do Senhor. Olha que lugar bacana, olha que lugar bonito, não é? E quando eu penso nessa história de Ló, principalmente nesse texto de Gênesis 13, né, que ele vai fazer aquele momento da separação do seu tio e vai fazer a sua escolha, me vem algumas coisas à mente, né? A primeira delas é que as aparências, elas podem nos enganar. E a gente tem outros textos na Bíblia que falam sobre isso, como, por exemplo, o dia que o profeta Samuel foi lá na casa de Jessé escolher um rei. Lembram disso? E ele foi norteado pelas aparências. Ele viu todos os filhos de Jessé, eles eram bonitos, eles eram vistosos, logo ele pensou, opa, aqui eu vou tirar o rei. A escolha de Saul também, a Bíblia diz que Saul era um homem grande e que se sobressaía sobre todos os outros jovens da região da onde ele estava, das tribos. Né? Então, as aparências enganam muito. E ali na história de Jessé foi interessante, porque depois que passa aquele desfile de homens ali, né, cada um mostrando o seu porte, a sua realidade, Deus, olha, não é, eu vejo diferente de você. Né? E aí ele fala, mas tem mais alguma? Não, tem um camarada lá cuidando de ovelha que ele não se encaixa nesse padrão. Né? E era aquele menino ali que Deus havia escolhido. E aqui a mesma coisa, as aparências enganam. Então a gente tem que tomar muito cuidado com escolhas na vida, pautado naquilo que nós estamos vendo. As coisas mudam, né? Às vezes eu brinco com a minha esposa e falo para ela, não sou mais como antigamente. Lembra quando você me conheceu? Eu tinha cabelo, andava de carro novo, né? umas roupas bacanas, e hoje olha aí o estrago que aconteceu, não é verdade? Então as aparências, elas enganam, e enganam muito, né? Outra coisa que eu penso aqui a respeito dessa história de Ló no capítulo 13, e juntando mais um pouco da história dele, é que o pecado ele tem o poder de transformar coisas boas em cinzas, que é o caso lá da região de Sodoma e Gomorra. Tanto Ló, quanto Abraão e quanto os anjos identificaram um lugar bonito, da beleza do Senhor, do cuidado do Senhor. Né? Aquele lugar parecia o jardim do Senhor, mas debaixo daquela relva verde, debaixo daquelas árvores frondosas e até mesmo debaixo daqueles riachos cristalinos, passava um duto de esgoto podre que estava nutrindo muita coisa ali na vida das pessoas e contaminando todo mundo. A gente viu isso aí. Né? E penso também a respeito da atitude do próprio Ló. A atitude de Ló, quando ele escolheu a região de Sodoma, o Vale Fértil do Jordão, pela sua aparência, pela sua beleza, ele pareceu fazer uma escolha muito egoísta, pensando nele, na família dele e no que ele poderia ganhar naquele lugar. Ele não levou em consideração o seu tio, que provavelmente tinha muito mais idade do que ele, cansado. Foi o tio que tirou ele lá da terra de Ur dos Caldeus, e que à medida que foi recebendo a palavra de Deus, foi transmitindo para ele. Então, se tinha alguma coisa de Deus na vida de Ló, quem deu foi o tio. Né? E aí eu me lembro do apóstolo Paulo, quando ele escreve para Filemão a respeito do escravo Onésimo, ele diz assim, ele te deve alguma coisa? Põe na minha conta, porque você me deve também. Sabe o que você me deve? Quem pregou o evangelho para você fui eu. Quem ensinou a respeito das coisas de Deus para a sua vida, fui eu. É por isso que a Bíblia ela nos instrui a honrar os nossos líderes, que nos ensinam, que nutrem as nossas vidas espirituais. Então, aqui você vê que a escolha desse cidadão pelo Vale Fértil não levou em consideração as necessidades e a vida do seu próprio tio. O mais ético que ele tinha que fazer era o seguinte, tio, o senhor é mais velho do que eu, né? Os meus servos estão dando problemas, o senhor já me tirou de Ur dos Caldeus, tenha a primazia da escolha, por favor. Mas ele foi muito egoísta na sua escolha. Né? E anos depois, quando a gente junta todas as peças da vida de Ló, a gente vai observar onde essas escolhas egoísticas levaram esse homem e a família dele.
Então, aquele homem cujas escolhas foram pautadas pelos seus interesses, aquele homem que trabalhou para o seu prazer pessoal e para o conforto da sua família, ele termina a vida dele numa caverna e envolvido, mesmo que passivamente, numa cena de incesto. Então, olha só que coisa interessante. Ele se voltou para o próprio umbigo e retornou para o próprio umbigo. Então ele se voltou e voltou para o próprio umbigo. A família dele fez como um círculo, voltou para si mesmo. Os filhos que nascem das suas filhas, seus netos são seus filhos. É estranho pensar nisso, né? Você sabe que uma vez eu fui designado pelo Tribunal de Justiça, lá da cidade de Mirador, pelo Fórum, desculpa, a atender um prisioneiro que ele era filho e neto do pai dele, ele e a irmã dele. E ele tinha matado a paulada um comerciante na rua. Ficou eu e o cara dentro de uma salinha com 2 enxadas e uma pá. Desse jeito. E o policial falou para mim, e aí, pastor, algemado ou sem algema? O que você acha que eu respondi, irmãos? Sem algema. Pode tirar a algema. Qualquer coisa, vamos sair na tapa aqui, o Espírito do Senhor vai apoderar de mim aqui. Mas foi desse jeito, uma salinha apertada, eu olhei para um canto, para o outro, vi uma pá, 2 enxadas, falei, nossa, esse cara vai me matar aqui dentro. Mas eles respeitam bastante, foi uma conversa, eu acompanhei ele durante... Mas o caso dele era esse. E é o que acontece, olha o fim da vida desse cara, né? Ló foi um homem de escolhas erradas, ele errou quando foi para Sodoma, ele errou quando permaneceu em Sodoma, e ele errou quando escolheu para onde ir quando saiu de Sodoma. O cara errou 3 vezes. Ele errou quando foi, ele errou quando permaneceu, e na hora de sair ele faz uma escolha errada também. Não é? Então o texto ele diz o seguinte, olha, Ló partiu de Zoar com suas 2 filhas e passou a viver nas montanhas, porque tinha medo de permanecer em Zoar. Ele e as suas 2 filhas ficaram morando numa caverna. Se você veio aqui semana passada, você lembra que como eu enfatizei que quando Ló ele está para sair de Sodoma ali no momento que os anjos estão dizendo para ele, rapaz, você não vai sair daqui de dentro? Então os anjos pegam ele à força, jogam ele para fora da cidade e diz, vai para as montanhas. Ele diz, não, peraí, vamos fazer o seguinte, deixa eu ir para Zoar. E agora ele não quer ficar mais lá. E ele vai justamente para esse lugar onde Deus havia mandado ele fugir, mas que ele não queria ir. Mas é para lá que ele vai. Os anjos inicialmente falou para ele, ó, vai para as montanhas. Ele falou, eu vou para Zoar. Ele foi para Zoar, agora ele quer ir para as montanhas. E começa a viver numa caverna. Eu estava lendo um texto sobre a vida de Ló, a partir de um escritor, e ele diz o seguinte, parece que viver em Sodoma fazia algo terrível para o cérebro de Ló. Ele diz que por toda a narrativa, os residentes de Sodoma eles parecem carecer da habilidade de raciocinar adequadamente. Então ele começa a inferir a história de Ló, que o próprio Ló, ele tinha essa dificuldade de ter uma visão realística da vida. E ele diz isso baseado em algumas atitudes de Ló e da sua própria família, como, por exemplo, a mulher de Ló que resiste em sair de lá e dá aquela olhadinha saudosa para aquele lugar que vai se acabar. A própria decisão bizarra de Ló de oferecer as suas 2 filhas virgens para que vários homens pudessem tomá-las em lugar de 3 homens que ele nem conhecia. Outra atitude foi quando ele se apega a Sodoma e Gomorra de tal forma que ele barganha até a sua própria saída de lá. Então esse escritor infere essa visão de que o próprio Ló tinha uma visão completamente distorcida da vida, que ele estava fora da realidade. E a impressão que dá era de que Ló tinha uma visão realmente totalmente distorcida da realidade da vida. E isso é uma característica do pecado. Ainda que a pessoa não viva literalmente daquele mesmo modo, a visão de mundo se torna entenebrecida por aquele meio. Ela pode até não estar afundada ali. Ela pode de vez em quando lembrar que ela é um crente, ela é uma crente. Não é como Ló, Pedro diz que parece que ele tinha uma consciência da realidade, não é? Mas aquele meio parece que entenebrece
tanto a mente da pessoa que, sem ela perceber, ela está envolvida naquela visão totalmente distorcida do mundo e da realidade. O pecado faz isso na vida das pessoas. O sujeito, às vezes, mesmo tendo tendências religiosas, ele passa a aceitar ou até mesmo aprovar comportamentos que antes ele nem cogitava que podia entrar dentro da casa dele. Mas ele começa a aprovar e levar em consideração a possibilidade daquilo ter alguma lógica, alguma razão. Ele passa a aceitar em si mesmo ou na sua casa ideias, atitudes e comportamentos que não fazem parte do inicial da história da vida dele com Deus. Mas ele começa a ficar tão envolvido naquele meio, naquele grupo, que ele passa a incorporar aquelas ideias mesmo mantendo uma consciência religiosa. E é muito importante que o crente entenda isso e que o crente entenda que as forças contrárias à sua fé são forças muito poderosas. Mesmo a gente sendo crente em Jesus Cristo, mesmo a gente tendo certeza da salvação, a gente não pode dormir na onda, porque camarão que dorme, a onda faz o quê, irmãos? A onda leva. É assim, é assim. A gente não pode toscanejar. O que a Bíblia nos orienta é estado de vigilância o tempo todo. Então, por mais espiritual que você seja, por mais nutrido na fé que você esteja, por mais convicto da sua salvação, as forças que atuam sobre nós em oposição a isso, elas são forças extremamente poderosas, né? O ser humano, ele não precisa fazer nenhum esforço para pecar. Ele parece que está programado para isso. O pecado não exige de você esforço. O pecado exige de nós, a santidade que exige de nós, o esforço para nós nos mantermos naquele lugar onde Deus quer que nós estejamos. Agora, pecar é uma coisa que a gente não precisa fazer força para isso, né? E a narrativa de hoje, ela traz para nós uma atitude tomada pelas filhas de Ló, que por mais que nos seja apresentada uma justificativa aí no texto, né, que é a ideia de que preservar a linhagem, é uma atitude totalmente fora da realidade. A única razão que o texto nos fornece aí para essa atitude foi a seguinte, né, ela vai dizer aí, nosso pai já está velho, e não há homens nas redondezas que nos possuam, segundo o costume de toda a terra. Vamos dar vinho ao nosso pai e nós vamos nos deitar com ele para preservar a linhagem do nosso pai. Então, na interpretação delas, a destruição de Sodoma e Gomorra foi tão grande que não tinha ninguém perto para casar com elas. Os homens de Zoar não serviam, então elas precisavam de uma alternativa. E é nesse drama que muitas pessoas antecipam relacionamentos e depois elas lamentam por terem feito escolhas erradas. Né? Não tem ninguém lá na igreja que se encaixa. Não é assim? Não tem ninguém no arraial do Senhor. E aí começa a se procurar fora. Eu me lembro quando eu me converti, eu estava num desespero para casar, irmãos. Amém ou não, Lucas? Orando ao Senhor. Você já resolveu a sua vida, né? Já casou. Não, mas tem outro Lucas, tem outros meninos, né, Lucas? Tem pai, o Marcelo já é casado, não sei quem mais aí. Marcelo Gabriel ali, né? Júlio, né? E eu queria uma vida familiar, né? E eu numa igreja que a gente olha para um lado, olha para o outro e pensa, nossa, não vai rolar, irmãos. E foi aí que Deus me apresentou um casal de oração. Como aquilo foi importante na minha vida. Aquele casal chegou, me adotou em oração e disse, nós vamos orar para que Deus abra as portas para você. Para que Deus faça obra na sua vida. E foi dali, daquela oração, que adveio um casamento de 26 anos, né, com 2 filhos, bênção do Senhor, com uma mulher maravilhosa que Deus me deu. Então, o desespero, a precipitação, a gente tem que tomar muito cuidado. Isso aqui é um caso de precipitação. Né? Então, é nessa hora que a gente acha que não tem alternativas, que nós vamos procurando alternativas que, posteriormente, nós vamos pensar, puxa vida, por que eu fiz isso? Por que eu fiz dessa forma? Não é? Então, a gente vê aqui, nessa atitude das filhas de Ló,
que não há uma menção nesse texto, por exemplo, de uma oração, de uma busca da orientação de Deus, ou de algum pensamento voltado para o Senhor. Ou seja, não há nada, o narrador não colocou nada referente a Deus. Nada. Não há nenhuma. A impressão que dá aqui, se a gente for falar nas linguagens de hoje, é como se fosse um pai com duas filhas desviadas e com uma esposa que já não está mais com ele, que a despeito de acompanhá-lo na igreja, mas que não tinha vida nenhuma com Deus. Essa é a impressão que a família de Ló passa para a gente. Não é? Então você vê que não há menção nenhuma à busca da orientação divina. Então a gente pode até inferir aqui algumas características dentro desse raciocínio distorcido de Ló e da sua família e das suas filhas, que podem nos ajudar a entender por que essas meninas tomaram uma decisão tão desastrosa dessa, tão estranha como elas tomaram. Eram duas meninas. E tomaram uma posição meio esquisita aqui no texto, né? A primeira delas, a gente pode inferir, a gente pode falar aqui da ausência de uma perspectiva divina para a vida, né? Elas não consideraram que Deus já havia tratado da família delas, tirado elas de Sodoma, e que esse Deus que tirou e livrou elas da destruição era o Deus que poderia prover o futuro da família delas. Isso é uma coisa importantíssima para a gente ensinar os filhos da gente. Isso é discipulado familiar. Às vezes a gente precisa pegar os filhos da gente e falar assim, vamos rever a história da nossa casa? Olha os pontos onde Deus cuidou da gente. E a gente faz isso muitas vezes na prática, porque às vezes surge o problema familiar e é nesse momento que o filho é levado pelo pai ou pela mãe ou por ambos a se ajoelhar diante de Deus e procurar uma visão, um ângulo divino para aquilo que eles estão vivendo. Como é que se resolve os problemas familiares à luz da palavra de Deus, da oração e da relação com Deus? Então aqui não é considerado o que Deus fez. Poxa, Deus acabou de tirar a gente da destruição. Será que ele vai deixar a gente morrer na caverna? Será que é isso que vai acontecer? Ou Deus tem algo para nós, né? Então não tem oração, não tem busca divina, não tem absolutamente nada. Ou seja, o que houve aqui? Você imagina que hoje muitos filhos de pai crentes, nascidos na igreja, frequentadores de igreja, eles se desviam da fé. Eles não conseguem ver na própria perspectiva familiar algo que seja divino. Você imagina lá naquela realidade de Ló, dentro de Sodoma, não é? Então, na busca por uma vida confortável, Ló permitiu que suas filhas crescessem numa sociedade completamente alheia à vontade de Deus. Elas estavam vendo tudo aquilo. E você sabe como filho é. Os filhos muitas vezes eles vão ver a janela do mundo somos nós. Mas você sabe como funciona. Quando o filho vai para a rua, quando ele experimenta a convivência lá fora, ainda que ele não se envolva diretamente inicialmente, ele nutre uma certa afeição por aquilo que está sendo apresentado a ele. Então, nessa busca de uma vida confortável, ou seja, vamos para lá nós vamos crescer, lá vai dar certo, essa faculdade é boa, esse caminho é legal, vamos investir nessa profissão para você, vamos investir nesse caminho. Bacana! Mas o que estava acontecendo ali era um caminho, um grupo totalmente alheio à vontade de Deus. E provavelmente as forças de Sodoma, elas foram muito mais fortes e atraentes a elas do que os recursos divinos que seus pais ofereciam. Então, por mais que o pai e a mãe dessem alguma coisa de Deus para eles, a partir de Abraão, de tudo que eles viveram de Abraão, aquilo que tinha em Sodoma era talvez mais atraente, exercia um poder maior, não é? Então, elas não sabiam agir à moda de Deus, elas sabiam agir à moda de Sodoma, e não à moda do tio Abraão. O tio Abraão certamente tinha uma maneira de agir numa situação dessa, não é? Mas elas não conheciam, não sabiam, não se envolveram com isso. Elas sabiam agir de acordo com aquilo que ela viu nos seus amigos, nos seus colegas, na vida, de um modo geral, ali de Sodoma, né? E aqui nós temos uma exortação para nós, enquanto discipuladores de filhos, não só no ensino teológico, mas na busca de soluções para a vida com base nas Escrituras. Isso é muito importante a gente passar para a família da gente, não é? Para os filhos da gente. Como é que eles resolvem aqueles probleminhas da vida deles, sejam menores que forem,
à luz das escrituras sagradas. Como é que eles aplicam isso? Porque é isso que eles vão fazer na casa deles depois, na família deles depois. Então elas resolveram a situação com base na perspectiva humana e não divina. E numa perspectiva humana totalmente contaminada pela visão de mundo lá de Sodoma. Não é? Então, a primeira coisa que a gente aprende aqui nessa visão distorcida dessas duas meninas é que não tinha nada de Deus na visão de mundo delas. Elas não levaram em consideração absolutamente nada daquilo que elas haviam acabado de viver a respeito do livramento que Deus havia dado ali para aquela família. Outra coisa aqui que a gente aprende aqui, que a gente consegue ver a respeito dessa decisão desastrosa, é que parece que o discernimento moral estava completamente comprometido. Elas saíram de Sodoma, mas Sodoma não saiu de dentro delas, não. Elas saíram de lá, mas Sodoma não saiu de dentro delas. Então, numa cidade tão pecaminosa, tão promíscua, tão imoral, tão suja como Sodoma, esse tipo de atitude talvez não fosse tão estranho. Essa ideia do incesto talvez não fosse uma coisa tão estranha. Gente, é só você pegar o que aconteceu quando aqueles homens bateram na porta de Ló e falaram assim: me dá esses 3 homens aí que nós queremos conhecer eles. Nós queremos ter relações com eles. E Ló fala assim: não, eu vou pegar 2 filhas virgens, isso aqui é uma preciosidade. Não, não queremos elas, nós queremos eles. Olha só a distorção ética, moral, sexual. Então, a questão do incesto talvez seja algo que ela não viu, mas talvez soubesse. De irmão com irmã, de pai com filha, de filha com pai, filho com mãe, com madrasta, com isso. Talvez isso já tenha chegado nos ouvidos dela. Porque você vê aqui que não há hesitação, não há contraproposta, não há considerações, apenas uma adesão imediata àquele plano. Então talvez ela já tenha ouvido falar de tantas pessoas que já tinham feito isso. Não era estranho para elas. É por isso que eu sempre digo assim, gente, eu vou usar um exemplo aqui, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente ambientaliza, e a gente vai falar disso aqui num ponto mais na frente, os filhos da gente com alguma coisa que a gente sabe que pode ser nocivo para a vida deles. Por exemplo, o álcool. Você vai numa família em que o álcool está lá na geladeira, tem uma cerveja, ou tem qualquer champanhe, ou uma garrafa de vinho, sei lá. Está acostumado a ver os pais naquela condição, usufruírem daquilo ali. O dia que eles vão para a faculdade, ou eles vão para a rua e eles deparam com esse tipo de coisa, seja cigarro, seja bebida, aquilo não é estranho para eles. É um elemento comum, é um elemento que pertence à casa deles, pertence aos pais deles. Então, a hesitação em usufruir daquilo e o malefício que aquilo pode causar para a vida desses jovens, ele não tem hesitação naquele momento, porque é algo comum. Ele está acostumado a abrir a geladeira da casa dele e ver essas coisas. Ele está acostumado a ver os pais deles vivendo essas realidades. Então, às vezes, na hora de estar numa roda na faculdade ou com os amigos, aquilo dali não é um elemento estranho. Então, não há hesitação. Há, muitas vezes, a própria adesão. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter muito grande. A convivência com o estilo de vida de Sodoma tirou dessas meninas o discernimento moral. A censura foi lá embaixo. Elas perderam completamente a noção da gravidade do ato que elas iam cometer aqui. Olha só como que a coisa é estranha. O terceiro ponto que eu abordo aqui, a respeito do porquê que essas meninas fizeram, o que houve ali, é que parece que deu uma nebulosidade, um bug, eu escrevi aqui um bug, no que diz respeito à autoridade paterna. Quem é esse homem que eu vou me deitar com ele? O que ele representa para mim? Então, parece que elas não olharam o pai como um homem a ser respeitado e honrado. Não levaram nem mesmo em consideração a opinião do próprio pai em relação àquilo. O texto diz que embriagaram o pai chapadão, não sabe nem o que aconteceu. Pelo menos o texto diz que não sabe nem o que aconteceu, Não sabe nem o que aconteceu ali, Então elas embebederam o pai e executaram o plano. Imagina o quanto uma atitude dessa é constrangedora, Obviamente que nós estamos distantes do tempo de Ló, mas eu creio que essa fronteira, mesmo em tempos antigos, não era tão simples assim de ser rompida. Então, para chegar a esse ponto, a própria visão do pai, a consideração, a honra que deve ser dada a esse pai, estava comprometida, E Ló foi ali totalmente passivo, manipulado pelas 2 filhas. É como se
a posição, a voz, a autoridade do pai não representasse absolutamente nada ali naquele momento, né? Até um conselho espiritual. Pai, nós estamos pensando, quer dizer, é uma loucura, é um troço estranho, né? Outro ponto aqui que eu abordo dentro dessa perspectiva do porquê, né, o que pode ter acontecido com essas meninas ali, é a insensibilidade em relação à imoralidade. O que é isso? É quando uma pessoa é exposta, como eu falei antes, desde cedo, a uma imoralidade e ela se torna insensível a isso. Né? É igual criança quando começa a lidar com pornografia. Ela vai vendo aquilo, é no celular, antigamente era revista em banca de jornal. Era o máximo que uma pessoa conseguia ter acesso à pornografia se ela não tivesse dinheiro. Né? A molecada ia para as bancas de jornal e tinha revistas pornográficas com a tarja preta, só aparecia a metade. Rapaziada da década de 80, lembra disso? Não fica com vergonha não, irmãos. Lembra lá na banca de jornal? Ou então ficava num cantinho assim, né? Então a molecada entrava dentro da banca, o máximo que ela ia se ela desse uma volta lá, passasse o... Agora não, irmãos, está aqui, ó, na palma da mão do seu filho, gratuitamente, pelo preço da internet que você paga para ele. Olha o drama. Então, se desde cedo ele começa a ter exposição a essas coisas, esse nível moral dele vai ficando cauterizado, ele vai perdendo isso, né? Então pode ser a pornografia, o álcool, a mentira, ambientes violentos, trapaçaria, não importa. Se ele é exposto desde novinho, isso vai comprometendo a sensibilidade dele em relação àquilo. E com o tempo, eles vão se habituando tanto com essas coisas a ponto de suas consciências se tornarem cauterizadas. Sabe o que é uma consciência cauterizada? É quando não sente mais a dor por aquilo que está se fazendo. É quando você não sente mais, você já rompeu a barreira do remorso. Você consegue sentir o remorso ali pouquinho, mas você consegue realizar de novo a mesma coisa. Então essas exposições constantes, sem correções, vão prejudicando as emoções, as atitudes e a espiritualidade das pessoas, principalmente quando começa isso tudo muito cedo e às vezes uma exposição muito longa. A gente não sabe o que essas meninas presenciaram naquela cidade, né? E por quanto tempo. Então provavelmente isso aconteceu com elas. A vida em Sodoma cauterizou a mente delas e elas se acostumaram com a imoralidade, mesmo seu pai dizendo que aquilo não era certo. Porque os pais, a família, a gente vai lá, isso não é certo, não é certo, mas vai se acostumando tanto a mentir, vai se acostumando tanto a trapacear, vai se acostumando tanto a lidar com determinadas coisas que a mente vai cauterizando. E a pessoa vai se acostumando com aquele ambiente ali e ela não percebe mais o quanto aquilo está sendo prejudicial. E aí a gente vê agora qual foi o resultado da escolha de Ló por uma vida confortável. Né? Ló desfrutou de conforto em Sodoma, mas ele termina sua vida tragicamente num episódio de incesto dentro de uma caverna. Né? Outro resultado foram os filhos desse incesto. Né? Então, o primeiro... ela colocou o nome de Moabe, dos Moabitas. Né? E o segundo, o Ben-Ami, dos Amonitas. Quem está familiarizado a ler o texto no Antigo Testamento conhece esses dois povos. E sabe o quanto esses dois povos aterrorizaram os filhos de Abraão, os descendentes de Abraão. E esses dois povos, os Amonitas e os Moabitas, foram dois povos que tocaram terror nos hebreus durante muito tempo na história dos hebreus. Olha o resultado qual foi disso aqui, né? Então, terríveis consequências e um legado perigoso vem de uma família que se preocupou mais com o conforto, com as conquistas pessoais, com o sucesso da vida, do que com a espiritualidade e a vida com Deus da sua casa. Olha só como escolhas erradas podem levar a gente a consequências gravíssimas, né? Eu quero concluir isso aqui com algumas lições que a gente pode tirar desse episódio. A primeira delas é o seguinte: ninguém está imune aos perigos que o mundo oferece. Então, às vezes a gente cria aquela coisa assim, poxa, eu estou na igreja, eu sirvo ao Senhor, eu sou pastor, eu sou líder, né? Eu tenho uma pegada boa na igreja, logo os meus filhos estão blindados. Não é assim não, gente. Nem nós, nem eles. As forças lá fora são
muito poderosas. Então, mesmo sua família estando na igreja, os perigos de um mundo alheio a Deus exercem influência sobre nós e sobre eles. Por isso que nós somos instruídos. Aí o povo de Israel, a lei de Moisés, ela pega muito nessa coisa de você sentar com seus filhos, de você ensinar os seus filhos, de você fazer a espiritualidade na sua casa, até porque, né, a religião, a espiritualidade, ela nasce e é fortalecida em casa. Ela não nasce e é fortalecida na igreja hoje, no século XXI, mas tudo começa lá na casa da gente. Lá a gente precisa fazer um trabalho muito forte, né? E Ló, eu acredito até que ele lutou, não é? Ele até conseguiu manter suas filhas virgens e arrumar um casamento para elas, lá em Sodoma, né? Mas elas foram totalmente influenciadas por uma cultura à parte de Deus, que leva a pensamentos como esse. Isso aqui é uma cultura totalmente à parte da realidade divina, não é? E eu vou te dizer uma coisa, julgar pelo aquilo que a gente tem visto no mundo hoje, pode ser que nós estejamos voltando para uma cultura totalmente sodomizada da vida, né? Totalmente sodomizada. A gente não vai entrar nisso aqui agora, mas se você ler livros na área, principalmente da psicologia e até mesmo da sociologia, como um escritor norte-americano, que eu não me lembro o nome dele agora, lá ele é professor em Harvard, ele escreve, o sobrenome dele é Zimmerman, é Carl Zimmerman, acho que é esse o nome dele. Ele escreve sobre os impérios e as suas quedas, e ele escreve muito sobre isso, como que as forças sexuais devastaram famílias, e como que as famílias pertencentes a esses impérios, você vê a queda do império e associada muito a essa coisa das distorções sexuais, dos divórcios, dos adultérios, né? Então essas coisas exercem muita influência, e a gente parece que está caminhando para isso. O mundo está esquisito, né? E a gente pode estar voltando para isso, e a igreja tem que se fortalecer muito. Nós temos que trabalhar muito a cabeça dos filhos da gente, o coração dos filhos da gente, a espiritualidade dos filhos da gente, porque eles vão enfrentar isso, os nossos netos enfrentarão isso. E se a gente não entregar filhos bem firmados nas escrituras, o que serão dos nossos netos? Imagina que o meu filho ou a minha filha pode vir a casar com uma pessoa não crente. Isso pode acontecer. E ele pode ser um Ló, ou ela pode ser, né? E a mulher não tem visão, ou o marido não tem visão nenhuma, os filhos começam a ficar desviados, enfraquecidos, né? E aí isso pode ser um problema, né? Eu aprendo aqui que a gente precisa estar alerta aos sinais. Nós, pais, temos que lidar com filhos de forma realística. De forma realística. Nós somos PhDs em negar as coisas. Eu me lembro quando eu trabalhava na PAI, que era muito interessante, que às vezes o menino chegava lá pra gente, e não sei se hoje é assim, né? Mas o menino, quando ele chega na PAI, o candidato, porque a PAI nossa lá era escola também. Então, o que faz com aquele menino? Ele vai para uma reunião, os pais, uma análise primeiro dos documentos dele multidisciplinar. Então, vai o psicólogo, o psiquiatra, assistente social, neuro, uma equipe. Vamos tratar do caso desse menino aqui. A gente começa a conversar e tal, não, é caso e tal. Aí, quando você vai conversar com os pais, que os pais se deparam, que você fala assim, olha, tem aqui uma questão, tem um CIDzinho aqui, né, e tal. Aí os pais, não, mas... Aí começa a exaltar o que há de bom naquele menino. Isso não é errado, mas olha, ele é ótimo em matemática. Mas é uma forma de negação isso, daquela realidade. E a gente tem que tratar com os filhos da gente dentro daquilo que é realístico. Não é negligenciar e nem negar, mas é a realidade. O que eu tenho realmente na mão? Nós precisamos trabalhar isso, né? E os sinais nos ajudam. O que eles gostam? Como é que eles se divertem? Com quem eles andam, o que eles ouvem, quem são os amigos dos nossos filhos, esses amigos gostam de quê? Tudo isso ajuda a gente a cuidar da família. Então a gente não pode ser passivo, a gente não pode ser passivo, a gente tem que estar atento aos sinais. O que ele vê no celular, qual que é o gosto dele, por que ele gosta do Flamengo e não gosta do Corinthians, por exemplo? Isso é fácil de responder, né? Mas quais são os gostos dessa criança, né? Outra coisa, que isso aqui tem a ver com o que eu já falei aqui, que eu aprendo aqui, que de vez em quando a gente precisa reunir a família e a gente precisa reafirmar as nossas crenças. O que a gente crê aqui?
A gente vai lá para a igreja, a gente ouve as coisas de Deus, e o que isso tem a ver com a nossa vida? Aonde isso entra aqui na nossa história? Quais são as nossas crenças? Quais são os pilares dessa casa? O que pode ser entrado e negociado e o que não deve nem ser negociado? Não tem nem como entrar, né? Então essas coisas são importantes, porque estabelecem sustentáculos fortes dentro da casa da gente, né? E a gente precisa fazer isso de várias formas. Os pais precisam ser criativos quando se fala em afirmação de crença dentro de casa, né? Outra coisa que eu aprendo aqui é que a gente não deve ser igual Ló, passivo, né? Cuidar da família dá muito trabalho, então não é porque nós estamos na igreja que a nossa casa está blindada contra as influências do mundo. Eu já conheci pais, isso há muitos anos atrás, que entendiam que porque um dia o filho, quando nasceu, eles eram membros da igreja, levaram lá para o pastor consagrado, não tem como a gente faz aqui? Então tem aquele texto na cabeça assim, como é que é? Ensina o menino no caminho que ele tem que andar, que ele nunca vai se desviar, e fazendo aquilo ali, é como se aquilo ali fosse uma garantia de que aquela criança jamais se desviaria da presença do Senhor. Toma cuidado com essas coisas não são bem assim não, tá? Então a gente tem que estar atento, não é porque a gente está na igreja que a casa da gente está blindada contra as influências do mundo, e é nessa que às vezes nós, de repente, se descortina para nós um filho que nós não conhecemos, uma filha que nós não conhecemos, né? Então, eu quero fechar com a seguinte frase, tá? Que é minha mesmo, depois eu falo um texto bíblico, tá bom? A vida eterna, ela é bem mais importante do que qualquer conforto e do que qualquer sucesso que o mundo pode nos oferecer. Entenda isso. A sua espiritualidade, a espiritualidade da sua casa, da sua família, é muito mais importante do que qualquer conforto, do que qualquer prazer, ou do que qualquer sucesso que o mundo pode oferecer para você. E aí eu quero fechar com uma palavra de Jesus, lá em Mateus capítulo 16, verso 26, né? Pois o que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? Ou que o homem poderá dar em troca da sua alma? Nada, não é? O que adianta a gente ter sucesso, os filhos da gente serem bem-sucedidos, estarem bem encaminhados familiarmente, profissionalmente, mas a alma não tem segurança em Cristo, não é? O que a gente vai poder dar? A gente vai poder barganhar o nosso sucesso com Deus para poder ganhar a eternidade? Não vai. Amém, queridos? Vamos orar ao nosso Deus, vamos ficar de pé. Semana que vem a gente entra aí no capítulo 20. A história de Abraão acho que vai até o 25, tá? Então lá a gente dá um stand-by com alguns intervalos, tá bom? Então na próxima vez que nós nos encontrarmos aqui, nós vamos trabalhar o capítulo 20. Senhor, muito obrigado por esta noite. Aplica essa palavra, ó Deus, ao coração dos teus filhos aqui, de forma espiritual, produtiva, sem interferências humanas, que a gente infere muita coisa ao texto, mas o Senhor sabe que está por baixo disso tudo, e é isso que nós queremos que chegue no coração dos crentes. Então, Pai, eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, por misericórdia do Senhor, que o Senhor nos instrua a trabalhar na nossa casa da melhor forma possível. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Deus abençoe a sua vida, despede da pessoa que está do teu lado e um forte abraço.